a Uhum. gente está trazendo para vocês, né, de forma remota, de forma online, o estudo. Né? Não é a mesma coisa do que o olho no olho, não é a mesma coisa do que a gente está em sala de aula novamente, né? A gente sabe que estudo de forma remota, o estudo virtual, ele requer do aluno muito mais disciplina, e do professor também, né? Muito mais É disciplina. verdade. Eu falo para você, eu estou estudando para dar aula para vocês, e o conteúdo que eu prepararia para um dia de aula, eu estou preparando dois ou mais, porque a aula rende muito, né? A É interação com verdade. vocês. Eu não deixo vocês interarem toda hora, eu fecho o microfone, aí eu falo, ó, só agora vocês vão poder falar. Então é diferente na sala de aula, porque um e outro perguntam, então a aula dá uma espaçada. Agora no virtual, essa eu acho que é a única vantagem que eu vejo, que vocês estão tendo mais conteúdo e não perde essa interação com o professor, né? Então, É no verdade. começo, quando começou, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Porque o aluno de graduação, ele é diferente do aluno de pós-graduação ou daquele aluno que está estudando para a OAB, né? Porque quando a gente Aham. está estudando para a OAB e para pós, a gente tem mais afinco no estudo. A gente fica, meu Deus, desespera, fala, agora eu preciso. E na graduação é de forma, nome, né? Vai sendo de forma Bem gradual, vai devagar, indo né? e tal, vai devagar. As dúvidas, vocês estão começando. Mas eu não sei o feedback de vocês, né? Mas eu imagino assim, o máximo que a gente está conseguindo fazer, a gente está mandando aí de mensagem para vocês. E aí, até o final dessa semana, se eles trouxerem alguma novidade, eu já mando para vocês, ou seja no WhatsApp, ou seja na próxima aula. Eu acredito que até quinta eles falam. Geralmente, geralmente quando sai alguma coisa deles, mandam pra gente no e-mail, né? Ou Manda. manda via SMS pra É, gente. eles Sempre mandam. Mas aí, se recebo alguma mandarem, coisa. vocês venham confirmar comigo, tá? Vocês venham confirmar comigo que eu, para mim, chega antes do que para vocês. E aí, Não, como daí eu é bem pergunto pra senhora. regionalizado, como é bem regionalizado, Uhum. eu vou lá e digo para vocês, tá? Então, bom dia para todo mundo que está aqui. Bom dia, Dia. sejam bem-vindos. Flavinha, Eusébio, a Elisângela, Giovana, Jimmy, Luana, Michele e a Sara. Bem-vindos. Eu vou ver só quero que vocês me digam se vocês estão vendo aqui o Word com a questão. Tá todo mundo vendo? Sim, Legal. Então eu vou fechar o microfone de vocês e aí nós vamos fazer Certinho. a seguinte forma. Eu vou pegar essas questões, que são as questões avaliativas de vocês, e aí eu vou comentar uma por uma. Lá no final de cada questão, eu vou perguntar para vocês se tem dúvida. Se tiver dúvida, pode esclarecer comigo na hora da questão, ou se você preferir deixar para o final. Aí a gente vai aproveitar essa aula de hoje para a gente fazer um resumão da matéria, porque cada tema que eu coloquei aqui nas questões são referentes aos temas que a gente viu no decorrer desses 2 meses de aula, esses 2 meses de estudo. Então, essa aula vai ser importante para nós, para a gente aprender aqui de uma forma a revisar o conteúdo. Adianto para vocês que Direito Penal 1 é uma matéria que vocês, até o 10º semestre, eu ouso dizer até mais para frente, até lá na vida prática de vocês sempre vão ter que voltar nessa matéria para estudar, porque ela é a matéria base do direito penal. Né? A gente não faz um processo sem saber direito penal. E aí, esse primeiro bimestre de direito penal e o segundo, que é intitulado Teoria das Penas, e o primeiro, que é a teoria jurídica, esses dois abraçadinhos, eles são 70% do que cai na OAB em direito penal. Então, é uma matéria importante, importante para quem não quer saber do direito penal, mas precisa dele para a OAB, e é importante para a vida prática, tá? Então, não importa o semestre que você esteja, sempre você vai ter que voltar aqui para esse início do direito penal, que ele é muito importante. Vamos lá então, questão por questão. Já digo para vocês que esse fundo azul aqui é porque eu não consegui formatar direito, que se eu tiro o fundo azul sai toda a formatação, mas eu acho que não impede da gente ler. Vamos lá. Essa é a questão número 1. Dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 47,
que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento. C, cruéis. Aqui está dizendo o que a Constituição fala acerca da punição pelo crime. Quais são as penas que o legislador pode colocar lá nas leis criminais, nas leis penais, né? Aqui, essas leis aqui, o legislador não pode nunca colocar uma pena dessa. Não pode colocar pena de morte. Tá lá, roubo, pena, morte. Pena, uma pena de caráter perpétuo, né? Pena de açoite, de chicotear a pessoa, né? Não pode. Trabalhos forçados, amarrar uma bola de ferro no pé e fazer trabalhar. Pena de banimento. Banir a pessoa significa tirar o nacional, o naturalizado do nosso país e mandar cumprir pena lá em outro lugar. Manda ele lá para o Alasca. Não pode. E, por fim, penas cruéis. Né? E aí, penas cruéis seria o que acontece hoje, né? Você mandar uma pessoa para o cárcere com uma cela que cabe 10, a cela tem 50. Aí podem ver as pessoas falam assim, mereceu, enfim. Mas a gente tem que estudar isso tecnicamente, né? E lembrar que o que você está tirando da pessoa é a liberdade dela. A privação é de liberdade, a privação não é de dignidade, de integridade corporal. Então, tecnicamente, a gente tem que saber que a Constituição, ela veda, né? Essas penas são proibidas. Mas vamos lá, o que ainda essa questão está querendo nos trazer? Este princípio assegura os presos o respeito à dignidade, à integridade física e corporal. Ele está perguntando, acho que qual princípio que nós vamos falar. Determina ainda que a pena seja cumprida em estabelecimentos distintos, compatíveis com a natureza e a gravidade do delito, idade, sexo e antecedentes do condenado. As presidiárias, por exemplo, têm assegurado o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aí vai estar lá um monte de artiguinho da Constituição Federal. Deixa eu só olhar aqui, só me certificar que está gravando. Tá gravando. A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de ter tortura e maus tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a degradação e dessocialização dos seus condenados são desdobramentos do princípio da humanidade das penas. E essa resposta aqui, é verdadeira. E aí nós estudamos sobre o princípio da humanidade das penas, né, lá nas nossas primeiras aulas, e eu disse a vocês o seguinte, a pena, né, o Estado ele tem um monopólio de punição. Se a pessoa transgride a lei, se a pessoa ela descumpre a lei, está lá na lei escrito que não pode matar, não pode roubar, não pode estuprar o amiguinho. Então, se a pessoa transgride a norma, o monopólio estatal de punir essa pessoa. Somente do Estado, por isso que a gente fala monopólio, é vedada a justiça privada, né? Como existia lá na lei Talião, olho por olho, dente por dente. Agora não. Agora, se uma pessoa transgride a norma, ela vai ser submetida a um processo criminal e desse processo criminal vai vir uma punição. Essa punição, ela tem duas formas diferentes de ser, de resultado, né? Eu estou tentando lembrar a palavra já vem. Ela tem duas funções, lembrei, duas funções diferentes. A primeira, retribuição do mal. Você causou um mal aqui, eu vou te penalizar por esse mal. E essa penalização vai ser, ou eu tiro sua liberdade, ou eu tiro os seus bens. E essas são as punições permitidas pela Constituição. Eu posso tirar sua liberdade em vários graus.
Eu posso segregar a sua liberdade ali, você vai ficar preso em regime fechado, você não pode pôr a cara para fora do estabelecimento prisional, ou essa punição de liberdade ela vai ser mais restrita. Por exemplo, eu vou restringir só seu final de semana. No final de semana você não vai fazer o que você quer, você vai ficar dentro da sua casa. Então, esses são os tipos entre o mínimo e o máximo de segregação de ir e vir. Porém, pode tirar o patrimônio da pessoa também, seja para restituir o valor que ela devolveu, seja para pagar a multa pelo crime que ela cometeu. O que não pode existir são esses tipos de pena. O legislador, então, ele não pode criar tipos penais, criar crimes com essas punições aqui. Isso ele não pode fazer. E esse daqui, esse relato que eu estou falando para vocês, nada mais é do que o princípio da humanidade das penas. O princípio da humanidade das penas está dizendo aqui, né? Está dizendo aqui, a pergunta é, são desdobramentos, ó. A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição, né? Não pode, a proibição de tortura, maltrato no interrogatório policial, a obrigação imposta do Estado de dotar a infraestrutura carcerária com meios e recursos que impeçam a degradação e dessocialização dos condenados, são desdobramentos do princípio da humanidade das penas. E aí, acertou quem colocou que essa assertiva aqui é verdadeira. Ela é verdadeira. Alguma pergunta dessa assertiva, pessoal, que vocês queiram fazer? A gente aqui, essa questão é sobre princípio. Deixa eu colocar aqui, filhos. Lá que tem mais coisas de princípio. Aqui. Nossa, aqui eu coloquei tretou agir. Vamos lá. Tratando-se de lei nova, mais severa, lei nova mais severa, ela irá retroagir para alcançar inclusive os casos em que já houve julgamento e afastar os efeitos da condenação. Olha só, lei nova mais severa não retroage. A gente tem que lembrar da eficácia das leis no tempo. Então, vamos dar uma lembradinha aqui. Como que o nosso sistema penal ele vai funcionar? Lembre-se, tenham sempre em mente que o sistema penal ele veio para pôr limite na punição pelo Estado. Então, o Estado ele tem uma limitação para punir as pessoas. Então, se ele vai criar uma lei que piora a vida do condenado, que transforma os crimes em punições mais graves, essa nova punição só vai valer para os fatos praticados, para as condutas praticadas de hoje em diante. Ela não tem força para alcançar os fatos anteriores. Esse daqui é o princípio da irretroatividade da lei penal. Então, vamos imaginar aqui um caso do crime lá de furto, um crime bem simplesinho, furto. Até hoje, o crime de furto tem uma punição de 1 a 4 anos. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Se amanhã é aprovada uma lei e entra em vigor, entra em vigência, que o furto agora vai ter a punição de 4 a 12, olha como aumentou, de 1 a 4, agora é 4 a 12. Essa punição só vai ter lugar, só vai poder alcançar as pessoas que praticaram esse crime do dia da vigência para frente. Os casos que já foram julgados lá daquela data para trás, ou as condutas praticadas, mas que ainda não tiveram julgamento daquela data para trás, vão continuar com aquela previsão da lei que dizia que era de 1 a 4 anos. De hoje para frente, quem cometeu o crime vai receber a punição nova. Então, é muito simples. A lei mais grave só vai valer para os fatos que forem posteriores a ela, e isso é a irretroatividade da lei mais grave. Agora, se a lei for benéfica, amanhã vem uma nova lei sobre o furto, como está no projeto do Código Penal,
dizendo que agora, lá está no projeto de reforma do Código Penal, está escrito assim, que esse tipo de crime de furto, só vai poder ser iniciado o processo dele se a vítima oferecer uma representação. Essa é a proposta. E representação significa a autorização da vítima para o Ministério Público agir. Então, se aparecer uma situação dessa, vai ser bom para o réu e vai ser bom por quê? Porque eles vão ter que ir atrás dessas vítimas para saber se elas querem representar. E elas têm um prazo de 6 meses para representar. Então, essa situação nova na lei que beneficia vai valer para fatos que já passaram e fatos lá para frente. Então, a lei penal benéfica, ela vai retroagir também e vai valer para frente. Só quando ela é maléfica, que só vale para frente. Ou, por exemplo, se o legislador diminui a pena para 6 meses a 2 anos. Todo mundo que já foi condenado lá para trás, todo mundo que já teve sua punição, ou que ainda está para ser julgado, e também as pessoas lá para frente que vão cometer esse crime de furto, vão ser beneficiados por essa diminuição de pena. Antes era de 1 a 4, agora é de 6 meses a 2 anos. Aí a nossa questão vem falando assim, tratando-se de lei nova mais severa, ela irá retroagir para alcançar os casos que já houve julgamento. Tá tudo errado aqui, né? Poxa, se ela é mais severa, ela é irretroativa. E retroativa significa não volta. Aqui é o princípio da irretroatividade da lei penal. Então, ela irá retroagir? Falso. Então, a assertiva número 2, ela é falsa. Alguém com alguma dúvida sobre o princípio da irretroatividade? Pode me falar aqui, por favor, se tiver. Tô com uma voz rouca, né, pessoal? Nem parece que eu acordei agora, né? Vamos ver se melhora, que eu fui com a voz do Pavarotti agora. Peraí. Número 3. São 20, né? 20. 3, quer dizer. Tratando-se de lei nova, mais benéfica que a anterior, não irá retroagir aos atos praticados antes da sua vigência, sendo aplicável apenas aos fatos futuros. Depois da explicação ficou até bobinha, né? Se a lei nova for mais benéfica que a anterior, ela não irá retroagir. Mentira! Ela retroage sim. Significa dizer, ela pode voltar e alcançar os fatos praticados antes da lei. Por exemplo, né? No caso agora do pacote anticrime, que eles venderam o pacote anticrime como vamos acabar vamos acabar com os criminosos. Eles trouxeram o estelionato aqui. Agora, no caso de crime de estelionato, que é você induzir uma pessoa a erro, que é um crime que aquela pessoa, quando ela é vítima, ela fica furiosa de raiva, né? Imagina, ligam lá na casa da pessoa, fala que está sendo sequestrada. Aí ele vai lá, deposita a vítima, deposita dinheiro, fica desesperada. Ou cai no conto do vigário lá, né? Vai lá na lotérica, a pessoa tem um bilhete de loteria, compra, enfim. Várias formas de induzir essa pessoa em erro, que é o estelionato. E aí, essa lei do pacote anticrime, uma das alterações dela foi transformar o estelionato numa ação pública condicionada à representação. Isso significa que agora as vítimas de estelionato, elas precisam dar uma autorização para o Ministério Público agir. E essa autorização vai valer tanto para os casos passados como para os casos futuros, né? Então, nesse caso, vai retroagir. Imaginem só que um processo já está quase sendo sentenciado lá e a pessoa vai pegar uma punição por estelionato. O juiz, então, vai mandar intimar essa vítima, procurar essa vítima em algum lugar. A vítima vai ter que se manifestar no processo para dizer se ela quer ou não que aquela pessoa seja processada. E aí, nesse caso, a vítima sumindo ou não sabe quem é a vítima, enfim,
a pessoa vai extinguir a punibilidade do estelionatário lá, porque precisa dessa autorização. E se não achar, a dúvida, se ela quer processar ou não, beneficia o réu. Então, vejam, pessoal, como que o legislador ele precisa tomar cuidado e está muito firme na cabeça dele, do legislador, né? Que para a gente votar em alguém, essa pessoa só precisa saber escrever o nome, precisa saber os princípios do direito penal, porque uma lei que vem, que ele acha, a princípio, que vai piorar a vida da pessoa, melhora, graças aos princípios do direito penal. Então, quando a lei vem melhorar a situação, ela retroage para alcançar os fatos já julgados, as condutas praticadas antes dessa lei. Então, uma é errada porque falou que retroage a lei mais severa e a outra está errada porque falou que a lei mais benéfica não retroage. Esse ponto aqui, então, se alguém tiver dúvida, pode me falar. E a resposta é falsa. Falsa. Questão 4. E me perguntaram, né, se eu coloquei as questões de ontem no AVA. Eu vou tentar formatar, pessoal, mas eu prometo para vocês que na quinta-feira, na quinta que é feriado? Não, na sexta. Na sexta-feira vai estar tudo lá certinho. Ou até antes disso, se eu conseguir formatar. Questão 4. As leis temporárias e excepcionais têm vigência ultrativa. Alcançam os fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após serem revogadas. Essa questão aqui, ela está falando, pessoal, da exceção, né? A exceção à regra de vigência de leis. Porque na regra, como que a gente vai lembrar do nosso estudo? Qual que é a regra, né? A regra vai dizer o seguinte, que uma lei, quando a lei nova, né? Quando vem uma lei nova, melhorando, né? Melhorando, uma lei, vamos colocar assim, uma lei nova benéfica, uma lei nova benéfica irá retroagir ou alcançar atos passados. Ela vai retroagir ou vai alcançar fatos passados, inclusive já sentenciados. Nesse caso aqui, ó, o nosso cliente criminal, ele vai ficar o quê? Contente, a carinha dele de contente, vai ficar contente. Mas nós temos uma exceção, né? E a exceção são dois tipos de lei, que são as leis temporárias e as leis excepcionais. Isso quer dizer, vamos relembrar aqui comigo. As leis temporárias e leis excepcionais, elas foram criadas com um prazo para acabar. Elas têm essa temporariedade dela, ela vai diferenciar entre uma lei ou outra, por quê? Nas temporárias, elas já têm um prazo definido para morrer. Nas excepcionais, elas não têm prazo, porém, enquanto durar a situação de excepcionalidade, ela vai surtir efeitos. Então, os crimes praticados na vigência dessa lei temporária ou excepcional, eles vão estar abrangidos por essa lei, mesmo se a lei perder a vigência lá na frente, né? E voltar ao estado de normalidade em que a lei é mais benéfica. Olha só, vamos pensar numa situação de um crime. Vamos imaginar que venha uma lei excepcional, no caso de coronavírus aqui, venha uma lei penal, né, emanada pela União, que é o órgão responsável, e vai falar que é um crime não usar máscaras em locais públicos. Vamos pensar que esse aqui, ó, é o artigo... Esse é o artigo 121A do Código Penal.
Quando não tem mais espaço lá, eles querem colocar lá no mesmo título, eles inventam um A, né? 121A do Código Penal. Não usar máscaras em locais públicos. Pode ser a máscara do carnaval, professora? Não. Como o legislador precisa colocar de forma precisa aqui, né? Porque vai caber qualquer tipo de interpretação, ele vai colocar não usar máscaras de proteção, não usar máscaras de proteção no rosto. Máscara é rosto, né, gente? Então fica pleonasmo. Em locais públicos. Aí vai estar lá embaixo. Pena para esse delito. Pena. Reclusão, quero ferrar. Sou uma legisladora do mal. Do bem, vai. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Olha uma nova lei aqui surgindo. Lembre-se que a nova lei, ela pode só alterar um artigo do Código Penal. Criei uma nova lei punindo o fato da pessoa não usar máscaras, não usar máscaras. E essa lei aqui, ela vai ser uma lei excepcional. Vai estar escrito lá na Lei de Alteração ao Código Penal que vão introduzir o artigo 121A, tendo em vista a situação de pandemia, e ela terá validade enquanto persistir essa situação de anomalia, né? Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. No dia, então, hoje é que dia 29, no dia 8 de maio, aniversário da nossa cidade, no dia 8 de maio, você queria subir lá no centro, lá na prefeitura, lá no centro de Itapecerica, comer aquele bolo, né? Você já leva até uma sacolinha do Extra para poder jogar o bolo para dentro da sacolinha. Quem não fez isso quando era criança, né? Minha mãe não deixava eu ir, mas eu ia ver o povo fazer. Eu ia escondido. Aí você via o povo lá pegando aqueles pedaços de bolo, às vezes era organizado, às vezes não era, né? A criançada fazia uma festa. E aí você foi sem a sua máscara. Mas você não é maior você é maior de 18 anos, né? No caso, eu era maior de 18 anos na época, e aí eu fui presa na hora em flagrante delito, a polícia me pegou. Opa, você tá sem máscara? Vem para cá. Você infringiu a norma do artigo 121A no dia 28 de maio. Então, você assina aqui, fui solta na audiência de custódia e falaram assim para mim. No dia 4 de julho, você comparece ao fórum, você vai comparecer ao fórum para o seu julgamento. Então, a conduta, né? A conduta foi dia 8 de maio e o julgamento vai ser lá dia 4 de julho pela conduta que eu cometi no dia 4 de maio. Porém, encerrou-se a pandemia, fim da pandemia. No dia, vamos colocar aqui uma data mediana, no dia 30 de maio. Dia 30 de maio, encerrou-se a pandemia, e aí todo mundo pôde voltar de volta, todo mundo recuperou a situação, né, de normalidade. Minto. Essa situação de normalidade vai demorar, né? Mas essa situação de quarentena, de ter que usar máscara na rua, acabou. Então, essa leizinha aqui, esse artigo 121A, que foi acrescentado no Código Penal em razão da pandemia, com o fim da pandemia, perdeu a validade, ó. Pum, foi riscado do Código. E aí, quando a gente fala que as leis temporárias ou leis excepcionais, elas são ultraativas e elas são exceção à regra, isso quer dizer o seguinte, olha só, mesmo com o fim da pandemia, a conduta que eu pratiquei na vigência dessa lei, quando chegar lá no dia do julgamento, o juiz vai poder me condenar com base nessa lei aqui, com base no artigo 121A, mesmo a lei tendo perdido a eficácia. E é justamente o contrário do que eu expliquei para vocês agora, né? A regra qual que é?
a lei saindo do sistema ou a lei ficando mais benéfica, no dia do julgamento, eu vou responder pela lei que tiver em vigor, se ela for mais benéfica. Essa lei ela vai retroagir para alcançar os fatos praticados anteriormente, né? Então, se não fosse essa ultraatividade, ou seja, a eficácia da lei sendo projetada para o além-túmulo dela, se não fosse essa ultraatividade, ia chegar lá no dia 4 de julho no meu julgamento, né? Eu ia estar acompanhada do meu advogado e o juiz ia dizer para mim, Marisa, conduta que você praticou lá no dia 8 de maio já foi abolida, já não existe mais punição para isso, já não existe mais lei vigente. Então você está absolvida, seu fato é atípico. Mas, tendo em vista a lei que diz que leis excepcionais e leis temporárias, elas têm vigência ultraativa, posso aplicar a punição dessas leis, mesmo no caso delas já terem extinto seus efeitos, mesmo se elas já terem acabado. Seja porque acabou a situação de calamidade, que é o caso da excepcional, seja porque terminou a vigência dela por ser temporária. Nós tivemos, por exemplo, casos no Brasil, na época da Lei Geral da Copa. Foram criados vários tipos penais pela Lei Geral da Copa e as pessoas que praticaram esses crimes durante a Copa responderam normalmente por esses crimes, mesmo depois do fim da vigência dessa lei. Vocês entenderam aqui, pessoal? Então, deixa eu tirar esse meu exemplo maluquinho aqui. Ah, não, acho que eu vou deixar aqui para vocês. Só então aqui. E olha, pessoal, quem não está muito bem ligado nessa lei aqui, na eficácia da lei, eu gravei um vídeo, coloquei para vocês lá, acho que foi na primeira semana de quarentena, eu gravei um vídeo curtinho, acho que deve ter uns 10 minutos só, explicando a efetividade das leis no tempo. Tá lá no AVA para vocês ou tá no YouTube. Quem não for aluno de Penal 1. Pode ver direto no YouTube, vai estar lá embaixo. Lá eu coloquei o título dos temas que eu estou tratando. Então, tá assim. As leis temporárias excepcionais têm vigência ultrativa, alcançam os fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após serem revogadas. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Vamos lá. Aqui, ó. Verdadeira. Então, a resposta da 4 é verdadeira. Alguma pergunta, gente, sobre essa? Deixa eu só desligar aqui que começa a chegar a notificação e atrapalha a gente. Então, professor, então, nesse caso, assim, aí, independente, passando o período todo, no caso, por exemplo, foi a pandemia, aí pode ser julgado, no caso, condenado, mesmo assim, a pessoa pode cumprir pena normalmente. Isso, né? Desde que o fato tenha sido praticado durante a vigência da lei. Ó, eu aqui, durante a vigência da lei, nesse nosso exemplo doido aqui, a gente saiu sem máscara. Aí sim posso ser penalizado. Mas no caso de já ter perdido a vigência da lei, aí não, aí está numa situação de normalidade. Essa aqui é a diferença da lei, tá? Vamos voltar lá para a nossa projeção. Aqui, na questão 5, nós vamos falar do tempo do crime. Tempo do crime. Segundo a teoria da atividade, que a gente já entrou falando em tipicidade. Segundo a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá certo, né? O momento que a gente considera praticado o crime é no momento da conduta e não no momento do resultado. Porque a gente precisa aferir, na hora da conduta, qual era a idade daquela pessoa que cometeu o crime, para saber se não vai cair lá para a vara da infância, da juventude, ou se vai para a vara criminal comum. Então, se no tempo da conduta, se a hora que eu atirei, eu tinha 17 anos e faltavam 2 dias, ou faltava meia hora para o meu aniversário de 18 anos, eu vou atirar e a pessoa vem a morrer 3 dias depois no hospital, ó, o resultado, morte.
acontece 3 dias depois, eu vou responder como adolescente lá na vara da infância e da adolescência. Eu não vou responder como vara criminal comum. Essa aqui é o que é o corte da teoria da atividade. Eu vou considerar praticado o crime, então, no momento da ação ou omissão, e não no momento do resultado. Pode ser que essa pessoa, o resultado tenha sido efetuado depois de alguns dias, mas eu vou aferir no dia da conduta, na hora da conduta. Dei um veneninho para o meu marido, né? Eu dei um veneninho e aí ele foi morrer, infelizmente, depois de uma semana. Olha como é retardado, né? Demorou uma semana para morrer. Então, eu vou considerar o crime praticado no momento que eu dei o veneno. Essa aqui é a teoria da atividade que nós tratamos com vocês aqui. Resposta, então, verdadeira. Nós temos, aí eu coloquei para vocês que eu tenho a teoria da atividade, tenho a teoria do resultado, mas o nosso código, lá no artigo 10, é no artigo 10, pessoal, preciso olhar aqui. Deixa eu ver se está aqui o meu código. Não, está na mesa da cozinha. Ele vai dizer que a teoria da atividade, eu vou aferir a conduta no momento da ação ou da omissão. Assertiva 6. Vamos lá. Na 6 está dizendo assim. A ação penal é a forma de iniciar o processo penal em busca da condenação do réu pelo cometimento de um fato contrário à norma, que atinge algum bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico. A regra do nosso sistema é a ação penal incondicionada. Ela é proposta pelo Ministério Público através da denúncia. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui, ela vai falar sobre a classificação das ações penais quanto à legitimidade. Legitimidade é o nome jurídico para se referir ao dono, né? Ao dono da ação, ou quem tem o poder de agir. Quem tem o poder de agir? Quem pode iniciar um processo, né? E aí o nosso sistema penal vai trazer duas grandes formas, né? Nós temos a ação penal pública, que quem vai promover a ação penal é o Ministério Público, que é o promotor de justiça. E o tipo de ação que ele vai usar, o veículo que ele vai movimentar a justiça, é a denúncia. Denúncia. Do outro lado, nós temos a ação penal privada, e quem é o titular? Quem é o dono dessa ação? Quando eu digo dono, é no sentido de poder decidir se vai ter processo ou não. É a vítima. E essa vítima aqui, ela vai propor uma ação chamada queixa-crime. Queixa-crime. Então, vejam, se a gente for fazer uma estatística aqui meio furada, porque a estatística precisa de um tratamento, né? Eu preciso fazer conta, mas só de olhar assim no Código Penal, eu posso dizer para vocês, na legislação penal inteira, eu posso dizer para vocês que 98%, cadê a porcentagem aqui? 90, ai meu Deus, vou colocar porcento direto aqui, que eu não tô achando. 98%, olha que jega, 98% dos tipos penais existentes no Brasil, eles são de ação penal pública. É o Ministério Público o titular da ação penal, é o Ministério Público que vai movimentar a máquina judiciária para propor a ação penal. É um tema que está na apostila de vocês, eu não sei por quê, porque esse tema é tema de direito processual penal, mas estava lá na... Peraí, gente, acho que tem alguém batendo na porta aqui. Credo, será que é uma entidade espiritual? Deixa eu continuar aqui. Se for, eu bato de novo. Vocês são minha prioridade. Eu bato não, né? Eu saio correndo de medo. Vamos lá. Então, na ação penal... Ver se tem alguém. Se for aqui, vai falar no meu zap.
Não. Credo. Gente, vocês estão aí, gente? Ela não Gente, está espera, sozinha. A senhora não está sozinha. espera só um pouquinho, gente. Se eu não voltar, vocês chamam a polícia, tá? Ai, Oh, meu Deus. Ai, gente, eu tinha comprado umas verduras e vieram entregar aqui. Não sei para que eu comprei verdura, para estragar, né? Porque eu não vou querer comer. Mas que susto, começou a bater na porta aqui e a minha filha que começou a ficar desesperada. E eu também, né? Então vamos de volta aqui. Todo mundo aí, todo mundo ok, a professora tá viva. Vamos lá, vamos voltar. Esses dias aconteceu, eu tava na live e era tipo 9 e pouco da noite. Falei, ah, não, aí eu não vou abrir. Não vou abrir. Pessoa corajosa, né, gente? Eu sou uma pessoa corajosa. Então vamos voltar. Deixa eu beber até uma aguinha depois dessa. o problema é que a senhora mata muito, né? Por isso, né, professora? Então, vai Né? que é De repente, polícia, vai que é polícia. Eu tenho medo do né? vivo, né? Não, e eu tinha falado para a menina assim, falei, olha, mas traz para mim só na parte da tarde, que a parte da manhã e à noite, geralmente eu não consigo te atender. Aí você viu que eles me ouviram direitinho, né? Falei, vamos lá. Onde eu estava? Deixa eu me recompor aqui. Vamos lá. Questão 6, então, né? Aí, olha só como que vai funcionar. Como que vai funcionar isso? Como que eu sei, meninos? Como que eu sei se uma ação é pública ou se uma ação é privada? E para que eu preciso saber disso? Eu preciso saber porque a hora que o cliente chega no nosso escritório e conta para a gente a história, eu preciso saber a história que aconteceu com ele, né? Eu preciso saber se eu pego na mão dele e levo para a delegacia ou se eu falo para ele, então senta aqui que eu mesma vou propor sua ação, porque a queixa-crime ela é proposta pelo advogado, né? A gente coloca que é a ação privada da vítima, mas a vítima, para acessar a justiça e propor e pedir para que uma pessoa seja condenada, ela precisa do advogado. Inclusive, essa foi a peça que caiu na minha segunda fase da OAB. Era para eu fazer uma queixa-crime. Ótimo. E aí, como que a gente descobre lá no nosso Código Penal ou na legislação penal extravagante, Estatuto do Idoso, quando eu falo legislação extravagante, né? De drogas, Estatuto do Desarmamento, todas as leis criminais que existem muitas leis fora do Código Penal. Como que eu sei que a ação é pública ou se a ação é privada? Isso é muito simples. Já que a pública é a regra do nosso sistema, ela não vai falar nada, ela não vai mencionar nada sobre o tipo de ação. Ela é regra, ela vai silenciar. A exceção, que é a privada, ela vai trazer ali. Esse crime somente se procede mediante queixa. Então, o próprio tipo penal, ele vai sinalizar quando a ação é privada. Então, fica mais fácil. Senta uma pessoa na nossa frente, lá no nosso escritório, e diz assim, doutora, eu fui vítima de injúria, calúnia e difamação. Né, os três. Aí você fala, mas é impossível, jovem, porque um não dá para ser... Não, tudo bem, aí o seu cliente não tem obrigação de saber, ele vai narrar os fatos para você. E aí você vai lá no tipo penal, por exemplo, da calúnia,
Você vai lá no tipo penal da calúnia e verifica. Opa, ela foi vítima de calúnia. Imputaram a ela falsamente um crime, né? Que ela cometeu um crime, mas ela não cometeu. Tá escrito lá, esse crime somente se procede mediante queixa. Aí você já sabe que a ação penal é privada, é você quem vai fazer essa ação. Aí o cliente fala assim, e aí, doutor, preciso ir na delegacia? Doutora, preciso ir na delegacia? Aí você fala assim, não, quem vai propor essa ação, quem vai lá no judiciário propor essa ação, sou eu. Aí você faz a queixa-crime, né? Claro que se for parente, você faz de graça para ele, porque parente a gente faz tudo de graça, e propõe lá a queixa-crime. Vai estar escrito lá no código, né? Vai estar escrito no código quando a ação penal é de iniciativa privada da vítima. É a tal da queixa-crime, que é a exceção. E qual foi, então, fazendo essa introdução aqui, revisando o tema, qual foi a pergunta? Vamos ver o que ele fala aqui, vamos ver se a gente já tem condições de responder. Tá vendo como é mais fácil responder quando a professora está ensinando, né? Olha só. A ação penal é uma forma de iniciar o processo penal em busca da condenação do réu. Ótimo, que vale para as duas. Pelo cometimento de um fato contrário à norma que atinge um bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico. Mas, beleza. Aqui protege a honra, a vida, patrimônio. A pena do nosso a regra do nosso sistema penal é a ação pública incondicionada. Ela é proposta pelo Ministério Público através da denúncia. Vejam, é esse aqui. Ela é proposta pelo Ministério Público através da denúncia. Então, essa assertiva aqui é verdadeira. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa aqui, pessoal? Não temos, vamos passar para frente. Quer dizer, não sei, né? Vocês que têm que me dizer. Vamos passar para frente. Questão 7. Em nosso sistema, apenas a lei é capaz de revogar outra lei. Portanto, as leis temporárias e excepcionais não possuem a característica da autorrevogabilidade. Olha a importância, pessoal, da gente estudar as leis temporárias e leis excepcionais, né? Os apanhados gerais sobre elas, né? A regra do nosso sistema penal é qual que é? Só lei revoga outra lei. Mas no caso da exceção das leis temporárias e excepcionais, elas são autorrevogáveis. Elas se revogam sozinhas, elas não precisam de outra lei. Por quê? Porque elas já nascem com prazo para morrer. A lei temporária ela já vem com uma data para finalizar e a lei excepcional enquanto durar os efeitos da excepcionalidade. A gente iniciou a aula aqui falando, e aí? Será que volta? Será que não volta? Então, depende de alguém acima de nós dizer quando que termina essa excepcionalidade para a gente poder revogar a lei. Então, quando a gente fala de lei temporária ou lei excepcional, não precisa de uma outra lei para revogar. O que precisa é, na temporária, que chegue o prazo final e na excepcional, que termine o período de anormalidade. Geralmente vem por um decreto dizendo que terminou o período de anormalidade. E aí, a resposta está dizendo assim: em nosso sistema, apenas a lei é capaz de revogar outra lei. Portanto, as leis temporárias e excepcionais não possuem a característica de autorrevogabilidade. Está errado, né? Então, aqui devia ter assim. Em nosso sistema, apenas a lei é capaz de revogar a lei. Com exceção, é que poderia colocar assim, com exceção das leis temporárias e excepcionais que não possuem que possuem, né? Elas possuem a característica de autorrevogabilidade. Então, pela redação, que eu tenho que tirar aqui, pela redação dessa questãozinha aqui,
Portanto, deixa eu deixar do jeito que estava, depois eu vou postar para vocês. Portanto, aqui essa questão é falsa. Oitava questão, questão número 8. Ixi, essa aqui todo mundo sabe. Questão número 8. Na classificação de crimes quanto ao resultado, nós temos os crimes formais, materiais e de mera conduta. Nos crimes formais, o legislador prevê o resultado do crime e o exige para consumação. Tá errado? Essa aqui é a definição dos crimes materiais. Vamos lembrar novamente para vocês a classificação dos crimes quanto ao resultado. Primeiro, o que é resultado? Resultado é a alteração no mundo exterior praticada pela conduta, né? Eu fui lá, peguei o caderno da coleguinha, minha conduta foi de furto. Qual o resultado no mundo exterior? A menina perdeu o caderno, ela ficou sem caderno. Eu atirei no meu marido, conduta. Qual foi o resultado? Morte, alteração no mundo exterior. A minha conduta gerou um resultado, né? No mundo exterior foi a morte. E aí a classificação desses crimes quanto ao resultado, nós vamos ter 3. E aí essa classificação vai depender do que o legislador determinou. No caso de crime material, eu tenho a conduta e o resultado. Esse resultado é preciso acontecer nos crimes materiais para que o crime seja consumado. Aí, então, eu atiro, se a pessoa não morrer, o crime vai ser tentado, não vai ser consumado, né? Se não morreu por circunstância alheia à minha vontade, o crime vai ser tentado, não vai ser consumado. Crimes materiais, então, eu tenho uma conduta e exijo o resultado final para que ele seja consumado. Esse é o material. No crime formal, eu tenho a conduta, o legislador prevê o resultado, mas não exige o resultado para que esse crime seja consumado. Então, a doutrina vai chamar de crime formal ou crime de resultado antecipado, porque a partir do momento da conduta praticada, eu já tenho crime consumado. Esse aqui é para piorar a vida da pessoa. Aí eu dei o exemplo para vocês do caso da extorsão mediante sequestro. O crime vai se consumar quando eu tiro a liberdade da pessoa com o fim de querer uma contraprestação em dinheiro. Vou lá, sequestro a Sara e aí ligo para o cunhado dela e falo assim, olha, eu quero 10 mil reais na minha conta até o final do dia, senão a Sara vai morrer. O crime já está consumado. Não importa se o cunhado dela com certeza vai sair correndo arrecadar dinheiro para me pagar, ou se ele não me pagar. De qualquer forma, ou se a Sara morrer, ou se a Sara não morrer. De qualquer forma... Sara vai morrer, que ela não tem cunhado. Não tem? Sogra? Também vizinho, ixi, vizinho, filho, enfim, qualquer um. E lá, o marido da Sara, então. Qualquer Coitado, um desses. esse já morreu 3 vezes. Gente, mas eu só dou exemplo, porque eu só pego gente errada para dar exemplo, poxa. Eu já matei não sei quantas vezes. Eu nem vou falar da Kátia, que eu vejo no Instagram ela fazendo marido de escravo, então se ela for sequestrada, ele também vai deixar. Então, olha só. Não é escravidão, é reciclagem de marido. Coitado do Ronaldo, gente, do Ronaldo Pasta, viu? Tá bom, eu acho muito bom, eu acho muito válido. Então, vamos lá. Aqui no formal, nos crimes formais, eu não exijo o resultado. E o crime de mera conduta, o legislador. No crime de mera conduta, o legislador nem prevê o resultado. Ele só fala o que acontece na conduta para a pessoa ser punida. Por exemplo, ato obsceno, ou no caso da calúnia, né? Ofender, na injúria, ofender alguém... Eu preciso pegar o tipo penal da calúnia, mas vamos lá. Ele não prevê o resultado, ele não prevê o que vai acontecer daquela conduta. Esse daí é o crime de mera conduta. E aí eu queria saber aqui se vocês sabem a classificação do crime. E aqui eu coloquei que nos crimes formais, o legislador prevê o resultado
e exige a consumação, né? Nos crimes formais, não. Nos crimes formais, ele não exige o resultado para consumação. Esse aqui é dos crimes materiais. Então, questão 8, falsa. Questão 8, falsa. Próximo. Questão 9. Vou direto sem intervalo, tá, gente? Para a gente terminar aqui as questões. Já que hoje, essa semana é só questão, vamos direto. Se vocês permitirem, vocês vão aí, vocês tomam um cafezinho de vocês aqui e eu vou direto. Questão 9. Conduta. É ação consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Não existe previsão legal na nossa lei para os crimes omissivos. Não existe, pessoal. Existe sim. A gente sabe que a conduta ela pode ser praticada por ação ou por omissão. Ou fazer ou não fazer o que a lei manda você fazer. Então, omitiu-se em alguma coisa que a lei mandava você não se omitir, você pratica o crime na modalidade omissiva, você foi omisso. Dentro da omissão, nós já estudamos os omissivos próprios e os omissivos impróprios. Vocês se lembram? Omissivo próprio. O legislador elencou lá no código quais são as condutas omissivas. Está no código. Está lá, omissão de socorro, quando você pode prestar ajuda a alguém, não presta, sai andando. Omissão de notificação de doença, tudo que está escrito de forma omissiva no código, a gente vai entender que o legislador mandou alguém fazer, alguém não se omitir. Esses são os crimes omissivos próprios. Quais são os crimes omissivos impróprios que nós aprendemos? São aqueles em que o legislador vai selecionar algumas pessoas que precisam impedir o resultado do crime. E aí eu dei 3 para vocês, 3 tipos de pessoa. Aquela que tem o dever legal de evitar o resultado. Está na lei dizendo que aquela pessoa precisa cuidar da outra. E aí exemplos, né? Os pais com os filhos, a polícia, no caso, o diretor do presídio é responsável pelos presos que estão lá no presídio, ele não pode se omitir, vê algum preso apanhando, ele não pode se omitir, senão ele comete o crime junto. Então, a lei está mandando essa pessoa não se omitir. Depois, dever contratual, que a gente estudou, contratual significa de qualquer outra forma, o celular, de qualquer outra forma, eu assumi a obrigação de impedir o resultado. Aí dei exemplo para vocês do bombeiro civil ou salva-vidas, que está lá no clube, até coloquei a questãozinha da OAB aqui, que falou do omissivo impróprio. O que mais? A babá, a Sara, quando eu peço para ela cuidar das minhas crianças e ela deixa as crianças brincar com a faca. Todo esse pessoal aí responde por crime omissivo impróprio, porque de outra forma assumiu o risco de impedir o resultado. E no fim, nós temos A, B e C, dever legal, dever contratual e depois o dever de garante. Dever de garante, professora. Dever de garante é aquele que, com uma conduta anterior, assumiu o risco de não deixar o resultado acontecer. Ele assumiu para ele a responsabilidade de não deixar esse resultado acontecer. Vamos comigo fazer uma travessia a nado nesse rio aqui? Vamos, então você é responsável pela vida dessa pessoa. Vamos escalar o prédio? Eu comprei aqui um cliquê aqui para a gente subir? Vamos. Você assume o risco de proteção dessa outra pessoa. Então, aqui está dizendo, não existe previsão para os crimes omissivos? Existe, e existe sim. E ela tira o nosso sono até a gente estudar todos esses crimes omissivos. Então, a resposta nessa questãozinha é falsa. Eu quero feedback de vocês. Vocês estão conseguindo entender? Estão de boa aqui? Estou falando muito rápido? Tranquilo, professora. Então, beleza. Vamos lá, que vamos matar mais gente na aula de hoje ainda, tá? 10. Os crimes omissivos são divididos em crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Nesses últimos, ou seja, nos impróprios, o legislador define quem tem o dever de agir para evitar o resultado. O dever legal
dever contratual e garante. Pronto, eu já acabei de falar isso. Então, eu tenho omissivo próprio ou impróprio, e no impróprio eu tenho dever legal, dever contratual e dever de garante. Verdadeira essa questão aqui, parabéns para quem acertou. 11. Aquela pessoa que tem por lei a obrigação de proteção, cuidado e vigilância, pode vir a responder pelo crime de forma omissiva, quando podia evitar o resultado. É o caso da mãe que não toma nenhuma atitude ao ver o vizinho estuprar a filha de 12 anos. Credo, professor. E é verdadeira. A mãe ou o pai tem o dever de proteção, cuidado e vigilância com os filhos. Está vendo um crime acontecer com o filho e não faz nada, está com medo do vizinho, está com medo do que pode acontecer, vai responder junto com o vizinho, porque você tem o dever de proteção. Então, essa aqui é a razão de ser da norma, né? A questão 11, então, está verdadeira. 12. Nossa Constituição Federal autoriza a criação de pena de morte em tempo de paz. Não. A gente viu lá na primeira questão, lá que trouxe o artigo 5º, a nossa Constituição proíbe a pena de morte, salvo em tempo de guerra. Então, está errada essa questão. 13. Classificação de crimes ainda, né? Na 13. Nos crimes formais ou de consumação antecipada, o legislador faz a previsão do resultado, mas não o exige para sua consumação. Olha, eu estou lendo o que está na minha cabeça, não o que está escrito aqui. Deixa de novo. O legislador faz a previsão do resultado, mas não o exige para a consumação do crime. Um exemplo dessa classificação quanto ao resultado é o crime de extorsão mediante sequestro. Não é necessário o pagamento do preço do resgate para a consumação do crime, apenas o constrangimento de uma pessoa com a intenção de receber o pagamento. Verdadeiro, né? Falei 143 mil vezes essa aqui para vocês de formal. Então, a 13, verdadeiro. 14. O princípio da legalidade traz que não há crime. Deixa eu pôr uma aspas aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Deixa eu colocar aspas que eu estou tirando da lei. Diante disso, é possível afirmar que ninguém pode ser processado por conduta que não esteja prevista em lei? Sim, né? Só a gente ler lá. Se não tem crime sem lei anterior e não tem pena sem prévia cominação, isso quer dizer o quê? Ninguém pode ser processado por conduta que não esteja prevista em lei. Então, verdadeiro aqui. E o princípio da legalidade, pessoal, ele é tão importante, que até surgiu uma dúvida lá nos semestres mais avançados. E aí eu vou falar para vocês a dúvida que aconteceu, que eu achei interessante, e se a pessoa tivesse a firmeza no princípio da legalidade, ela não teria essa dúvida. Vamos lá, então. E período da faculdade é período para ter dúvida mesmo. Vamos lá. O princípio da legalidade está dizendo: eu só posso punir você, só posso punir seu cliente se essa conduta estiver proibida na lei. Ponto. Se essa conduta não estiver proibida na lei e a punição também não estiver descrita na lei, posso punir essa pessoa? Não. E aí surgiu uma dúvida lá com o pessoal do semestre mais avançado e o aluno falou para mim assim: professor, tendo em vista lá, fala tudo bonito, né? Estado de direito. Tendo em vista a alteração legislativa do pacote anticrime, que trouxe a punição máxima para 40 anos, tempo máximo para 40 anos, onde está escrito lá no código que esse crime a punição desse crime vai ser até 30 anos, eu posso ler 40 por causa do pacote anticrime? Aqui um exemplo, né? Homicídio qualificado. No homicídio qualificado, a pena dele é de 12 a 30. O que o aluno queria saber é se nesse 30 ele pode interpretar como 40, já que o pacote anticrime trouxe essa alteração. Aí eu fui ficando vermelha, assim, vermelha, e explodi igual uma pipoca, né? Porque eu falei para ele: não, jovem,
Não cabe o intérprete da lei piorar a vida da pessoa, porque eu tenho que lembrar do princípio da legalidade. Lá na legalidade está escrito que não existe pena sem prévia cominação legal. Se a pena está cominada em 30 anos, eu não posso ler essa pena como 40. O que foi alterado no pacote anticrime foi o prazo de cumprimento de pena. Antigamente, né? Vamos pensar lá no presinho, que somaram-se 3 crimes para ele de homicídio qualificado, ele pegou 90 aninhos de cadeia. Quanto tempo ele vai cumprir? 40. Antigamente ele cumpria quanto? 30. Só que o aluno entendeu, e uma dúvida razoável, né? Que onde tivesse no código escrito 30, ele ia corrigir para 40. E não. A gente precisa entender que o princípio da legalidade, ele traz para a gente uma restrição. Se não está escrito na lei, principalmente para piorar a vida de uma pessoa, 10 anos a gente há de convir que piora, né? Se não tiver escrito na lei isso, não interprete assim. Aí ele, mas e se o legislador quiser? Aí eu digo para você, há vozes na doutrina permitindo, já que aumentou o período de duração, pode ser que o legislador venha a fazer outros tipos de crimes ou alterações na legislação penal, colocando a pena máxima 40 anos. Mas enquanto ele não fizer essa modificação, permanece 30 anos, tá? E isso é um reflexo do princípio da legalidade que nós vamos aprender aqui no primeiro semestre. Aí eu falei para o aluninho assim, então, você lembra lá do princípio da legalidade que a gente aprendeu no primeiro semestre? Aí ele ficou com uma cara de paisagem para mim, porque ele não lembrava. Mas tudo bem, por isso que eu digo para vocês, vamos rememorar todos os institutos que a gente viu agora, porque eles são a base para o nosso crescimento. E eu, não importa o semestre que eu esteja, eu sempre, quando eu dou aula, eu volto para os princípios para poder lembrar, né? Eu trato vocês como se vocês não soubessem nada, para poder atingir vocês e mexer de alguma forma aí, se vocês tiverem esquecido, eu estou relembrando. Na medida do possível, eu faço isso. 15. Crime de infanticídio. Descrito no artigo 123 do Código Penal, tem núcleo idêntico ao crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Qual seja, matar alguém. Todavia, o artigo 123 exige para sua consumação a presença, no caso concreto, de elementos diferenciadores. Por exemplo, a autora ser genitora da vítima e a influência do estado corporal. O que faz com que prevaleça sobre o tipo penal genérico do artigo 121. O enunciado refere-se ao princípio da consunção. Aqui, pessoal, a gente vai estudar, né, os princípios os princípios da aplicação da lei. Nós temos o princípio da consunção, e o princípio da consunção, ele vai dizer o seguinte: o crime maior abrange o crime menor. E esse aqui, nesse caso, quando eu falo do homicídio e do infanticídio, um do lado do outro, não é o princípio da consunção que nós estamos trabalhando, é o princípio da especialidade. O que significa? Vamos aqui matar essa diferença. No princípio da especialidade, o resultado é o mesmo, porém, eu especifico aqui, na hora o legislador, na hora de fazer o tipo penal, ele coloca algumas características para diferenciar um crime de outro. No crime de homicídio, é o genérico, né? É o genérico. Matar alguém, resultou a morte, ceifou a vida, homicídio. Nesse caso aqui, vamos ver que o resultado é o mesmo. Eu matei uma criança. O resultado morte, o bem jurídico vida que foi tirado, é o mesmo, morte. Porém, eu tenho algumas características que vão tornar esse crime diferente. É morte de uma criança que acabou de nascer, é o nascente ou neonato, acabou de nascer, ou está nascendo, e a mãe, influenciada pelo estado corporal, mata.
Então, vejam, quando eu falo em princípio da especialidade, significa os dois são o mesmo crime no final, morte, porém, eu especializo de um jeito que eu tiro do homicídio, eu mando lá para o infanticídio. As penas, às vezes, pode ser melhor ou pior. No caso do infanticídio, levando em conta que a mãe estava influenciada pelo estado puerperal, a pena vai ser menor para ela. Esse é o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Um outro exemplo de princípio da especialidade, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheimóvel. Furto. Eu fui lá e furtei as canetas da Débora de novo. Furtei as canetas da Débora. Crime de furto, 1 a 4 anos. Ixi, o outro exemplo eu não sei a pena, preciso olhar na lei. Deixa eu abrir aqui. Porém, né, vamos pensar que eu sou funcionária pública e eu estou lá na repartição pública e eu trabalho como num cartório de fórum. Eu trabalho num cartório de fórum. E aí, eu chegou lá algumas... Chegaram lá algumas canetas novas. Não, vai jogar para insignificância aqui. Vamos colocar uma coisa maior que eu levei. Eu levei o celular da Débora. Levei embora o celular da Débora. Furto. Pena de 1 a 4 anos. Mas e se eu fosse funcionária pública e eu furtasse algum equipamento lá público? Tem lá um celular que eles deixaram lá para comunicação interna lá no fórum. E aí eu vejo aquele celular e falo, ah, não, esse celular agora é meu. Vou lá e meto a mão no celular. Na essência, não é um furto do mesmo jeito? Sim, né? Só que como é contra a administração pública, e eu sendo funcionária pública, eu tenho um peso maior a transferir para a sociedade como que eu posso dizer, uma nobreza de princípios, o meu crime vai ser pior, porque eu sou longa-manos do Estado, eu estou ali representando o Estado. Então, olha só, no crime de peculato, a mesma conduta que é subtrair do outro, a pena vai de 2 a 12 anos. Era de 1 a 4, 2 a 12. Então, o mesmo objeto foi furtado, mas eu especializei ali. Tem algumas especializantes. Em um eu era uma pessoa comum e a vítima era uma pessoa comum. Eu levei o celular, pena de 1 a 4. Especializo. Eu não sou uma pessoa comum, eu sou uma servidora pública. E o objeto que eu levei foi da administração pública. A pena vai subir de 1 a 4 aqui para de 2 a 12. Então, esse é o princípio da especialidade. Mesma conduta, porém com algum plus. Esse é a especialidade. No princípio da consunção que eu coloquei aqui, e essa resposta aqui é falsa, porque ele está misturando especialidade com consunção, e essa diferenciação aqui é difícil, tanto que eu fiz uma prova uma vez no Ministério Público que caiu exatamente uma questão assim. Eu lembrei de por aqui. No princípio da consunção, eu tenho crime meio e crime fim. E o crime fim, por ser mais grave, ele vai absorver o crime meio. E eu vou responder por um crime só. Esse é o princípio da consunção. Eu não sei que página está na apostila esses princípios, mas eles estão lá. E aí, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu queira pular o muro da casa da Kátia para levar embora a bicicleta dela. Quero levar embora a bicicleta dela e eu vou pular o muro da casa dela, quase 4 metros de muro, mas eu sou ousada, eu vou pular, eu sou esportista. Vou lá e pulo o muro da Kátia para levar a bicicleta. Aí, a Kátia vai verificar que eu cometi 2 crimes aqui. Um de invasão de domicílio e o outro de furto. Mas para eu furtar a bicicleta dela, eu tinha que invadir a casa dela. Então, o crime meio, que foi a invasão do domicílio, vai ser fundido com o crime fim, que é do furto. Então, esse é o princípio da consunção. Lembra de 2 peixinhos, peixinho grande engolindo peixe pequeno. Responde por um só. Outro exemplo aqui para ficar mais claro, né?
Vamos pensar que eu quero matar o meu marido, né? Eu quero matar meu marido. Só que para chegar no resultado morte, eu preciso desferir, né, na garganta dele 15 furadas meu jogo novo de chave de fenda. Meu pai me deu um jogo de chave de fenda, que eu gosto de mexer nas coisas em casa, né? Adoro. Eu que troquei os lustrezinhos e tal. Aí eu pego a minha ferramenta lá, minha chave de fenda da mais grossa que eu tenho, né? Mais fina. E aí eu enfio 18 vezes na garganta dele. Vocês não concordam que teve aqui uma lesão corporal? Tive uma lesão corporal, né? Mas para chegar no resultado morte, eu tive que passar pela lesão corporal. Por isso que é crime e meio. A hora que eu terminar as 18 estocadas na garganta dele, já consumou o crime de homicídio. Será que eu vou responder por 18 lesões corporais, lá do 129, mais o crime do artigo 121? Não, só vou responder pelo homicídiozinho, porque o crime meio, lesão corporal, abrange o crime fim. Né? Que pena que a gente não está em sala de aula para mostrar para vocês como seriam essas 18 estocadas com chave de fenda. Vocês gostaram desse tipo de morte? Misericórdia. Adorando, professora. E também até acrescentando a aula de TGV, porque aí não pode a senhora pulando o muro e ocupando a bicicleta, eu posso cometer um autotutela, porque a senhora estava com chave de fenda. Oi, Kátia, eu não vi nada do que você falou, menina. Nada, nada. Fala de novo. No caso da senhora assaltar a minha casa para roubar a minha bicicleta, eu poderia cometer uma autotutela, que a senhora estava com a chave de fenda. Não, mas a chave de fenda foi no outro. Foi no outro. E não pode não, viu? Nós vamos aprender ali em legítima defesa. A gente vai. E a autotutela, vejam só. A autotutela seria para eu tirar uma pessoa da minha casa, que ela está ameaçando lá a minha casa. Então, eu uso os meios necessários para tirar a invasão. Não me autoriza a matar ninguém, não. Nós vamos aprender nas próximas aulas a legítima defesa. Não posso usar da autotutela, porque na hora que eu vou lá para o direito penal, vamos pôr numa balança aqui, ó. Patrimônio da Kátia, vida da Marisa. Ó, Kátia vai responder por homicídio. Nós vamos aprender nas próximas aulas como que você poderia me matar sem acontecer nada com você, mas tem que ter calma, jovem. Nós vamos chegar lá nas próximas aulas. Fala, Luana. A Luana pularia numa boa esse muro. Oi? Não, eu tô falando, meu filho ouviu ele, nossa, mãe, sua professora é má. Não deixa, Luana, pelo amor de Deus, gente. Não, pior que ele já acordou, ele tá no computador e eu pensei, ele nem tá prestando atenção aqui em mim, né? Ele, mãe, que má essa professora. Eu falei, você não viu nada, ele mata o pai, assim, tranquilo. Deus me livre. Ai, gente, nem falo do meu pai, tô com saudade daquele velhinho. Ontem eu usei ele de exemplo na aula e ele fica assistindo. Ele ligou para mim falando assim, filha, eu já vou fazer a OAB, porque eu já estou sabendo das aulas. Eu falei, nossa, tadinho. Os meus aluninhos, coitados, estão sofrendo de assistir essas lives. Imagina uma pessoa que não precisa assistir assistindo, né? Falo, pai, não, curte. Eu acho que eu me expressei mal. Eu falei o pai referindo ao meu marido. O seu pai, Vitor. Ela mataria facinho. Ela só dá exemplo de matar marido. Então, aí você vai falar, você vai e me joga lá na culpa, falando que fui eu que ensinei. Vou matar marido, vou matar quem, gente? Vou matar a mãe, vou matar pai, vou matar minhas amigas, né? A gente mata a primeira pessoa que tá ali para apoiar a gente. Vamos terminar aqui. Vamos terminar, então. Vamos. Peraí. Cadê? Tá quase acabando. Segura mais um pouco aqui. Vamos lá. Então, ok com o princípio da consunção e da especialidade. Se vocês estiverem no final da aula aqui, faltam 4 questõezinhas, a gente termina. O direito penal só deve se preocupar com proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a última ratio. Ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da intervenção mínima. Tá certinho.
Imaginem só, sentados à mesa, todos nós sentados à mesa, lá, sentado à mesa, professor Renato, batendo cabeça lá com o direito civil dele, mas aqui eu não consigo resolver. Aí vem a Luciana sentadinha lá com o IED dela, não dá para resolver, o que a gente faz? Aí vem o Douglas também lá com o direito econômico dele, falando assim, manda o povo trabalhar e tal. Eis que eles falam, poxa, como que eu resolvo isso? Quem poderá me defender? Chame a Marisa. Do direito penal. O direito penal é mais ou menos isso. Quando os outros ramos do direito não conseguem resolver, põe o direito penal lá, que o direito penal resolve. Porém, o direito penal é a última ratio, é a última alternativa que você vai lá. Você só vai lá atrás do direito penal, para o direito penal punir as condutas quando as outras condutas não surtirem efeitos. Isso é para proteger o próprio direito penal e dizer assim, deixa o direito penal só para o que é realmente grave, porque a gente sabe que pessoas de bem, o jeito mais fácil de você punir é enfiar na mão no bolso dela. Você vai sair sem máscara? Então você vai ter uma punição. A punição vai ser uma multa. É pior isso para uma pessoa de bem do que fazer um processo penal para essa pessoa, ela responder por um crime, ser presa e piorar a vida dela. Então, vamos deixar o direito penal para o que é realmente grave. Em vez de você punir com o direito penal a pessoa que não usa máscara, deixa para punir o mascarado que chega lá para roubar. Isso que quer dizer sobre o princípio da intervenção mínima. Vamos deixar o direito penal só para aquilo que é realmente grave. Um exemplo clássico aqui de princípio da intervenção mínima, que eu tiro o direito penal da cena, é o crime que existia há pouco tempo atrás, que é o crime de adultério. Olha, nem sei, né? Nem sei o que é isso, nunca aconteceu comigo, mas o crime de adultério. Imaginem só a situação bizarra em que seu marido tem outra mulher. Lá antigamente, para o direito penal, isso era crime. Mas cá entre nós, o que o direito penal tem a ver com o seio familiar? O que ele tem a ver se a pessoa foi desleal, infiel com você? Nada. Ele pode te dar a prerrogativa de continuar nesse relacionamento ou não. Isso vai depender de cada um. Mas não vem o direito penal aqui querer pôr punição. O direito penal ele vai entrar nesse relacionamento quando houver perigo à integridade física, perigo à morte, perigo de morte. Agora, não para relações sociais entre as pessoas, né? Então, aqui, o caso do adultério foi revogado da nossa lei porque não é um crime para o direito penal, né? O que pode acontecer hoje em dia se houver um adultério? Separação. Separa e se desse adultério gerou algum abalo à personalidade, pode pedir uma indenizaçãozinha lá para o ex-marido, se é que esse ex-marido tem alguma coisa para te indenizar. Fora isso, pessoal, crime não é, tá bom? Crime não é. Esse aqui é o princípio da intervenção mínima, eu imagino que vocês tenham entendido. Questão 17. O uso da analogia para punir alguém por ato não previsto expressamente em lei, mas semelhante a outro por ela definido, é vedado por importar em violação ao princípio da legalidade. Certinho? O que é analogia? Vamos lembrar? Analogia significa eu colocar norma onde não tem, para piorar a vida da pessoa. Eu vou lá e coloco uma lei onde não tem para piorar a vida da pessoa, isso é analogia. A gente tem que lembrar que no direito penal é só princípio da legalidade, precisa estar na lei. A analogia seria, então, um preenchimento de lacunas. Ai, que feio. Preenchimento de lacunas na lei. Direito civil pode? Direito civil pode. Direito penal pode? Não pode. Vamos pensar aqui numa lacuna, para ficar um negócio simples para nós. Vamos pensar no caso
No caso de agravante por matar marido. Matei marido. A pena vai ser agravada por matar marido. Aí ele vai colocar lá cônjuge. Matar cônjuge. Cônjuge pressupõe casamento, né? Aquele contrato bilateral que as pessoas fazem com uma comunhão de vida, a depender do regime, o homem entra só com o coração e a mulher entra com todos os bens, né? Ou cada um entra com os seus bens e o coração é dividido. Vocês vão aprender esse direito de família, né? Mas geralmente temos a comunhão parcial de bens, a comunhão universal ou separação total de bens. A mulher fica com todos os bens dela, que já são delas, e deixa o homem com o seu coração para lá. Fala, ó, fica o seu coração aí, o que é meu e o que é seu é meu. Mais ou menos assim. No direito penal aqui, a gente não pode preencher lacuna, que não está escrito. Então, vamos pensar que tem essa agravante lá e tem uma mais ou menos assim, que está escrito assim. Se matar o cônjuge, eu vou ter uma agravante de pena. Mas aí a Luana me procura dizendo assim, professora, eu matei o meu cônjuge, igual o Moro fala, eu matei o meu cônjuge. Ela fala, Luana, você matou seu cônjuge. Aí então, professora, na verdade, ele é cônjuge porque eu chamo assim, já que nós não somos casados. Nós vivemos em união estável. Nós não somos casados, nós não passamos no sagrado matrimônio, também não fomos no cartório. Não casamos. Aí, nesse caso, vejam, a agravante aqui é por matar cônjuge. Será que eu posso estender e fazer e preencher a lacuna aqui? Vai dizer assim, ó, qual que é a lacuna aqui? Não existe lei acerca do companheiro. Companheiro não está falando nada. Está falando que vai agravar a pena se matar o companheiro. Só está falando que vai matar só vai falar que vai agravar a pena da Luana se ela matar o cônjuge. Aí a Luana não tem certidão de casamento, não casou, ela matou somente o companheiro dela, não foi o cônjuge. A analogia está querendo dizer o seguinte, em direito penal, ó, como não está escrito na lei companheiro, só está escrito cônjuge, não posso punir, agravar a pena dela, como agravaria se ela fosse casada, né? Então, não cabe analogia em malam partem por causa do princípio da legalidade. Se, ao contrário, tivesse assim, agravante por matar cônjuge ou companheiro, aí tá vendo que tem lei? Se tem lei, eu puno. Se não tem lei, não tem jeito, não vou punir. Não posso fazer analogia para piorar. Ah, professora, mas não inclui o companheiro, não é a mesma coisa? Para a maioria das coisas, sim, mas para o direito penal, não. Não posso interpretar, principalmente se for para piorar a vida do réu. Entenderam o que é lacuna? Então, quando aqui está dizendo, ó, o uso da analogia, preenchimento, né, de onde não tem, eu vou preencher. Para punir alguém por ato não previsto expressamente na lei, mas semelhante a outro, por ela definido, é vedado, por importar violação do princípio da legalidade. Certinho, verdadeiro. Vou parar de ficar matando o marido aí, porque, né, vocês vão achar que eu sou uma pessoa que mata os maridos. Não é assim, pessoal, todos morreram de morte natural. Segundo princípio, estou na 18. Segundo o princípio do indúbio pro réu, se o juiz tiver dúvida no momento da sentença, se o juiz tiver dúvida no momento de proferir a sentença, ele deverá ser condenado. Opa, esse princípio é indúbio pau no réu, né? Não, indúbio pro réu significa, na dúvida do juiz, ele julga a favor. Se o juiz tiver dúvida acerca da punição, no sentido de, tenho dúvida se essa pessoa cometeu crime ou não, as provas não estão satisfatórias, absolve. Na dúvida, absolve o réu. Então, está errado aqui, é falso. Ele deverá ser condenado? Não. Na dúvida, ele será
absolvido. Na dúvida, ele será absolvido. 19. A novatio legis, ou seja, a nova lei, é que o Código Penal gosta de um latim, né? A nova lei incriminadora é aplicável somente aos fatos praticados posteriormente à sua entrada em vigor? Sim, a nova lei incriminadora, nova lei que piora a vida das pessoas, não retroage. Foi uma das primeiras perguntas, ela não pode voltar atrás para alcançar crimes anteriores à sua vigência. Então, essa daqui está verdadeira. 20. A abolício criminis, ou a abolição do crime, tira o crime do sistema. É o tal do crime do, que eu falei para vocês agora, do adultério. Tirei a lei do sistema. Configura abolício criminis a hipótese de nova lei que deixa de incriminar fato anterior... Nossa, essa está redundante. A abolício criminis, configura abolício criminis a hipótese de nova lei que deixa de incriminar fato anteriormente considerado como crime? Verdade. Aboliu o crime, não existe mais esse crime. Verdadeiro. Verdadeiro. Acabamos, pessoal. Olha, na próxima aula nós vamos estudar aqui, ó. Fato típico doloso e culposo. Espécies de dolo. Vai dar para matar bastante gente. Vai dar bastante gente aqui para matar. Vamos voltar aqui para ver vocês. E aí, pessoal, o que vocês sentiram sobre as questões? Dificuldade, muita dificuldade? Qual a explicação deu uma luz para vocês? O que vocês estão achando? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Tem alguém vivo aí? A senhora explicando fica bem mais fácil de entender, né? Até para estudar em cima das questões mesmo, né? Legal, legal, legal. Fica mais fácil, né? Então, é assim, né, Maria José? Qual que é a intenção dos exercícios? Que durante a aula, eu estou falando aqui, e aí vocês entendem. Falam, não, a professora está falando, eu estou entendendo o que ela está falando. O duro é a hora que a gente vai fazer as questões, né? Que a gente fala assim, pô, não estou lembrando se é assim ou se não é. Daí a importância de vocês fazerem essas questõezinhas aqui, para depois a gente ir rememorando. Vou ver se eu consigo passar mais questões para vocês, né? Pelo menos para vocês responderem 1 ou 2 questionários, para que vocês consigam mais fixação de matéria, tá? Então, eu acho que é importante vocês fazerem sim para fixar a matéria. Alguma dúvida, gente? Avisem as pessoas, né, que ficaram, acho que não sei se já subiram as notas para o sistema, quem ficou como ausente lá, na minha matéria, de qualquer outro professor, ou porque chegou depois, ou porque perdeu o trabalho, me procurem para a gente resolver a situação caso a caso, tá, pessoal? Caso a caso. Como a gente está nessa situação, a gente está longe, tem muita gente que não tem internet, tem muita gente que não está conseguindo acompanhar as aulas, entendo perfeitamente, e aí a gente vai solucionar o problema de cada um de perto, tá? E solucionar não, a gente vai dar os caminhos para ver se a pessoa consegue solucionar, né? Então, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar a aula de hoje aqui, desejando um ótimo feriado para vocês, sexta é feriado, se cuidem, muita saúde para vocês aí, e um beijão, se precisar de mim, sabe que pode contar comigo, pode me procurar. Um beijo, galera. Beijo, professora, obrigada. Beijo. Bom dia também. Bom dia. Beijo, Mi. Tchau, professora. Bom dia. Beijo, amor. Falei bom dia, Loura. Hoje você não me deu bom dia. Eu não vi. Bom dia. Bom dia. Tchau. Cadê minha gata? A Mícia tá nanando lá no solzinho. Ela tá ali no solzinho, tá de boa. Eu vou castrar ela segunda-feira, menina. Uma aperto no coração. Tadinha. Mas tem que ser